Oi, gente, vamos continuar falando do livro Verde Luz de Jalmo Ren? Estamos agora no capítulo 8, que se titula Um Caminho. Na primeira parte desse livro, procuramos dar uma explanação da maneira pela qual um ser humano pode viver de luz, examinando a natureza da energia e do prana. Os próximos capítulos concentram-se na aplicação prática dessas informações. Embora nossa atração inicial por essa viagem fosse profundamente pessoal, é claro que, em retrospecto, vários indivíduos, eu inclusive, também têm sido tanto cobaias quanto pioneiros desse processo no Ocidente. Aprender a viver de prana não é uma novidade. É tão antigo quanto os Vedas. Pesquisas sobre a época de Mu sugerem que um dia todos os seres foram alimentados pelos reinos etéricos e que foi somente depois da queda ou perda da graça que começamos a nos alimentar nos reinos atmosféricos. Foi-nos dada guarda do reino mineral, vegetal e animal para amarmos e respeitarmos e existirmos em paz com todos. Em um momento qualquer, começamos a ficar menos refinados, menos civilizados, menos sensíveis e menos respeitosos. Para mim, pessoalmente, o processo de me permitir ser sustentado de novo pelo reino etérico é uma volta ao refinamento e ao respeito. Embora eu compreenda a perfeição divina de tudo e reconheça que tudo o que aconteceu na evolução da humanidade faz parte do processo natural e predominado de nossa viagem. Também concordo com a ideia de viver a vida nesse momento de agora, com o máximo de nosso potencial. Também gosto da ideia de aceitar a liberdade de plena expressão de todas as outras formas de vida, de viver sem medo ou ameaça de acabar como jantar de um outro ser, ou de ser friamente assassinado. Sei bem que essa maneira de pensar está muito adiante do nosso tempo no que diz respeito à consciência coletiva do planeta. Sei por experiência própria que o conceito da alimentação prânica está num estágio muito embrionário e é muito ameaçador para a cultura ocidental, pois tende a abalar as crenças mais profundas da consciência coletiva do Ocidente de hoje. Nesta obra desafiamos literalmente ideias arraigadas, como se você não comer, morre, ou há duas certezas nessa vida, a de que todos nascemos e que todos vamos morrer. Lembro-me de sentir, enquanto jornalista, me olhavam com curiosidade em Hong Kong, que se fôssemos cientistas num laboratório pesquisando e desenvolvendo uma solução para a fome mundial, teríamos sem dúvida alguma o apoio da empresa de todo o planeta, dos governos, acesso a financiamentos privados e muito mais. Espera rapidinho que minha água do chá está pronta. Vai meditando aí no que eu tô falando. Chá pronto. Camila é ótimo antes de dormir, né? Ajuda a acalmar. Vamos lá. Então, depois de encontrar essa solução, testá-la e aprová-la em cobaias humanas. Poderíamos até ganhar um prêmio importante como o Nobel por nossa contribuição positiva para a sociedade por resolver esse grande problema global. No entanto, não somos cientistas, somos apenas meros indivíduos ouvindo a orientação do nosso eu interior e explorando o nosso potencial humano sob a bandeira da espiritualidade. Mesmo assim, nosso sucesso é inegável.
Os resultados podem ser comprovados e terão imensas ramificações globais. Tratamos desse assunto no capítulo Potencial Futuro. O conceito e a prática de alimentação prânica são revolucionários e vão exigir que os indivíduos trilhem conscientemente o caminho do autocontrole, pois ele será integralmente implementado e incorporado à sociedade como um todo. Portanto, vamos falar de minha pesquisa e de minha viagem pessoal nos próximos capítulos. Capítulo 9. Viver de prana, uma história pessoal. Gostaria de escrever o processo pelo qual optei a passar para ter condições de viver de prana. Essa opção é muito pessoal e deve ser feita segundo os ditames do próprio coração de cada um. Muitos não vão fazer essa opção nessa altura dos acontecimentos, mas alguns talvez já estejam prontos para pôr essa ideia em prática, independente da opção individual. Sei que é possível viver exclusivamente de luz e não se alimentar de nada que tenha substância. Saber e depois provar que podemos nos alimentar e viver de luz é uma experiência fascinante e edificante. No início de 93, tive a oportunidade de passar por um processo específico de realinhamento, cujos detalhes vou contar ao longo dos próximos capítulos, mas preciso contá-los de 2 pontos de vista diferentes, minha compreensão na época e minha compreensão em retrospecto. Naquela época, somente um punhado de pessoas no mundo inteiro tinha participado de um processo desses. Por isso mesmo, estava numa fase muito embrionária, de descoberta de novos caminhos. As informações sobre a técnica estavam sendo recebidas telepaticamente e não havia manuais nem marcos para indicar a direção. Havia somente um saber interior e a confirmação do que parecia certo no coração de cada um dos indivíduos que fizeram essa opção. A história desse processo em particular começou no final de 92 em Brion Bay, New South Wales, Austrália. Naquela época, uma série de fitas cassete estavam empolgando as comunidades. Nova era da Austrália. É o chamado de fitas da ascensão e chegaram pelas mãos de um norte-americano chamado Eric Klein. Mais tarde, fiquei sabendo que a criação e distribuição dessas fitas foi organizada pelos poderes superiores para estimular um despertar em massa dos trabalhadores da luz. Embora eu já meditasse há mais de 20 anos, porque essa prática tornava a vida mais fácil e mais feliz, as informações e a energia dessas fitas tocaram um pouco no fundo do meu coração e permitiram que eu tivesse um vislumbre de um quadro muito maior. Muitos outros como eu também tiveram uma sensação muito forte de reconhecimento em seu coração ao ouvir essa mensagem de ascensão e seu apelo. Por um motivo que não sabíamos qual era, giramos em torno de um mesmo ponto e esperávamos entusiasticamente por mais informações. No início de 93, recebemos notícia de uma mulher que tinha ascendido em Brion Bay. Logo depois, seu marido apareceu e falou para um pequeno grupo como o fato tinha ocorrido. Parece que ela era vidente há muito tempo e tinha começado a receber mensagens telepáticas dos mestres ascensos sobre um processo específico que elevava rápido e permanentemente a frequência vibratória de um ser. Os campos de energia de seu corpo seriam realinhados para permitir a descida do eu superior e a consequente ascensão do indivíduo. Quando fiquei sabendo desse processo, eu estava aberta, mais distante. Pensei que valia a pena investigá-la, e depois de pesquisar e conhecer as pessoas envolvidas, decidi se continuaria ou não. Em retrospecto, eu esperava que as pessoas que optassem por fazer essa viagem tivessem um discernimento bem desenvolvido e fossem capazes de seguir sua própria orientação interior, que devia ser clara em cada passo do caminho. O processo em si era muito simples, mas exigia um período de preparação durante o qual o sistema dos 4 corpos e os campos energéticos seriam purificados. Depois disso, o processo seria 1. Não comer ou beber nada durante 7 dias. 2. Tomar água
ou suco muito diluídos e repousar durante outros 7 dias, enquanto o corpo se recuperava e se ajustava aos 7 dias anteriores. 3. Repousar durante outros 7 dias para permitir a reintegração da energia do eu superior. Bem, qual era o objetivo desse processo de 21 dias? O que acontecia de fato? Em primeiro lugar, as 3 faixas de 7 dias estão ligadas às geometrias sagradas e a pessoa precisa dispor voluntariamente desse tempo e não poder sofrer interrupções. Foi uma iniciação sagrada que devia ser respeitada e sobre o qual não se devia falar levianamente. Não foi em absoluto apenas um processo de parar de ingerir alimentos, mas um processo de permitir a mim e a outros vivermos somente de prana, depois de praticar os 21 dias. Não precisávamos mais comer alimentos sólidos para sobreviver. Agora somos inteiramente sustentados e alimentados pelos reinos etéricos. É um fato. Somos saudáveis, cheios de energia e, o que é melhor ainda, nossa manutenção é baratíssima. À medida que os meses foram passando, fui me sentindo cada vez melhor. Meus níveis energéticos eram elevados e eu tinha todos os sinais de boa saúde. Mas meus entes queridos e meus parentes não estavam convencidos. Para acabar com suas preocupações, depois de 5 meses vivendo exclusivamente de líquidos leves, sem nenhuma vitamina, fiz vários exames e não só recebi um certificado de saúde perfeita, como descobri que eu nunca tinha sido tão saudável em toda a minha vida adulta. Foram boas notícias para meus entes queridos e uma confirmação inquestionável para mim. Uma coisa que eu gostaria de dizer é que, como no caso de todos os pioneiros, não havia uma forma de avaliar as coisas. Toda vez que eu sentia incômodos ou dores, tinha de confiar inteiramente em minha orientação interior para saber o que estava acontecendo. Não havia como consultar um médico ou terapeuta alternativo e pedir seus conselhos. Falando em termos gerais, a maioria dos médicos ocidentais ainda não aceitou a ideia que a maioria das doenças é causada por um problema emocional e pelas escolhas infelizes de combustível que acabam por desequilibrar os campos energéticos dos corpos antes de finalmente se refletir no corpo físico. Os terapeutas alternativos tratam seus pacientes de forma mais holística e incentivam o consumo de alimentos frescos e nutritivos, ginástica, etc. Portanto, em ambos os campos, a ideia de uma pessoa viver exclusivamente de energia da luz pode ser absurda em função da sua formação e ideias anteriores sobre o que o corpo precisa para manter-se inteiramente saudável. Cheguei até a focalizar um terapeuta ayurvédica que supunha eu estaria aberto para essa ideia por causa de sua formação e treinamento. Depois de discutir as dosas e a revelação de que meu Pitta era 13, o Vata 14 e o Kapha 15, deparei-me com o ceticismo e eu vi que pouquíssimos indivíduos têm doses tão equilibradas. E com mais ceticismo ainda em relação à ideia de um indivíduo poder viver exclusivamente de luz. Os indivíduos de incredulidade com os quais me deparei no campo da medicina alternativa foram inesperados, mas entendo que se devem apenas à falta de experiência. Quantas pessoas que vivem de prana procurariam um médico ocidental ou um terapeuta alternativo em seu trabalho cotidiano? Acabei desenvolvendo meu próprio sistema usando a cinesiologia para acompanhar as mudanças corporais e usá-las juntamente com minha orientação interior. Vivemos numa sociedade onde a maioria das pessoas reage à ideia de não comer com uma incredulidade extrema e ou total falta de interesse em algum dia chegar a fazer, elas mesmas, uma viagem desse tipo. A motivação dos indivíduos que realizaram esse processo é própria e por isso mesmo variadíssima. Para mim, parecia um passo natural. Eu tinha sido um purista em relação à escolha de combustível para o veículo físico durante mais de 20 anos. Não quis comer carne desde os 2 anos de idade
Aos 15 eu tinha assumido o controle sobre todas as minhas necessidades dietéticas, jejuando para me purificar e aprendendo a ouvir as necessidades do meu corpo. Descobri que ele falava uma língua específica, fácil de traduzir. Fiz estudos sobre saúde e fontes de proteína. Fiz experiências. Para mim, luz e alimentos crus tornaram-se essenciais e meu corpo respondia de maneira positiva. Desenvolver um câncer e depois curá-lo foi um processo que também me ensinou sobre os efeitos emocionais negativos mal resolvidos. Tem sobre o corpo básico. Obrigou-me a purificar não só o corpo emocional e a realinhar e liberar a memória celular devido às minhas opções em termos de estilo de vida, meditação, alimentação e rotina de exercício físico. O tumor tinha se mantido pequeno e seu crescimento tinha sido lento. Mesmo assim, com o estresse e questões emocionais não resolvidas. Mas o aprendizado que eu precisava, ele estava ali e era muito real. Levou 4 meses intensos para se dissolver e desaparecer. Por causa disso, quando comecei o processo de 21 dias, meu sistema estava muito limpo durante as semanas que o precederam. Tomei refeições leves de sopa e frutas, pois queria que a experiência fosse prazerosa. Jejuns anteriores ensinaram-me que a liberação de toxina pode causar dores de cabeça, náuseas, tonteiras, dores nos músculos e nas juntas. Eu estava motivada principalmente pelo desejo de ascender, de realizar todo o meu potencial enquanto ainda estivesse nesse corpo e ser um recipiente, um instrumento puro através do qual a vontade divina pudesse manifestar-se. Repito, essa motivação foi um progresso natural para mim depois de mais de 20 anos de meditação diária e pesquisa metafísica regular. Com essas práticas estabeleci contato com meu mestre interior e tinha uma orientação interna relativamente clara em relação ao que era bom para mim e a sua opção parecia certa. Para mim, os insights que tive e o aprendizado pelo qual passei foram prodigiosos. Portanto, devido ao preparo que fiz, atravessei os 7 primeiros dias com níveis elevados de energia. Repousava quando era orientada nesse sentido e recebia uma gota etérica de luz líquida, de modo que quando sentia fome, bastava pedir um aumento do número de gotas, que sempre me era dada quando eu pedia, e a fome sempre se dissipava. Como os outros, mantive um diário detalhado das 3 semanas e do período subsequente, mas meu desejo era somente que, por meio do breve relato de minha história pessoal, outras pessoas entendessem a capacidade da luz soberana de nos sustentar e a liberdade conquistada com isso. Em retrospecto, vejo que os 21 dias foram um processo de limpeza profunda durante os 7 primeiros dias, de cura e realinhamento durante a segunda semana, e depois a recepção de energia superior durante a terceira semana. Pode ser comparada à purificação e esterilização de uma velha garrafa de vidro e a sua preparação para ser reutilizada e preenchida com outras substâncias. Minha pesquisa me mostrou que esse processo, que permite a descida do eu superior até o veículo físico, é comparável à 13 iniciação do processo de 7 níveis, tal como foi descrito pelo Dr. Stone em um manual completo da ascensão pelos teosofistas e Alice B. A orientação interior e a pesquisa mostraram-me que, devido às frequências vibratórias diferentes do corpo físico, personalidade do eu superior, alma, e do eu sou, presença mônada, enquanto o sistema de 4 corpos, físico, emocional, mental e espiritual, não está perfeitamente alinhado, nem a alma nem a mônada conseguem expressar-se plenamente através desses veículos nesse plano. O processo de 21 dias acelera a velocidade desse realinhamento para permitir que a alma tome posse de sua residência, e depois disso o eu superior simplesmente mantém seu novo lar por meio das energias da luz. Por isso, cessa a necessidade de ingerir alimentos sólidos. O processo de 21 dias leva ao domínio do corpo físico e até certo ponto dos corpos emocional e mental, pois é preciso força emocional e mental para iniciar um processo desses. É um degrau na escada da ascensão.
Embora eu não tenha conquistado todos os poderes daquilo que entendo como um ser que ascendeu, os benefícios pessoais subsequentes foram comunicados. Logo descobri também que para mim e para muitos outros, comer era algo que tinha uma base emocional. Depois de um ano, passei por uma grande tensão emocional por causa da morte súbita de um dos meus pais. Meus níveis energéticos caíram e minha criança interior quis buscar consolo na comida. Por isso fui obrigada a continuar, com intensidade renovada, a viagem de liberação celular e reprogramação, quebrando antigos padrões. Como a partir de cada perspectiva nova, o corpo emocional também serve ao corpo mental. Somos literalmente construídos para pensar antes de sentir. Isso levou à intensificação de meus aprendizados de domínio da mente. Descobri que podia programar o corpo para manter o peso desejado e também para mudar sua forma a meu bem prazer. Descobri que meu corpo reflete meu estado emocional e que meu corpo emocional responde diretamente aos meus processos mentais. Compreendi que o corpo emocional é como uma criança voluntariosa e só porque decidimos manter a casa limpa a partir de agora, através do domínio da mente, isso não significa que não seja preciso limpar a bagagem emocional derivada dos processos mentais do passado que está guardada na memória celular ou no armário dos porões. A limpeza interior é imperativa. Só então a casa, nosso ser, está limpa e em condições de funcionar a todo vapor. Esse processo também me abriu outra porta que refinou minha frequência vibratória até o ponto em que a mediunidade, a cura, a clarividência, a bilocação e a criação exclusivamente por meio do pensamento agora me parecem naturais e relativamente fáceis. Aprendi a respeitar e amar todos os aspectos do meu ser, a amar e respeitar as opções dos outros e me comunicar sem dificuldade com vários seres de luz e a me vincular firmemente com o meu próprio eu. Minha vida é alegre, cheia de abundância, cheia de sentido. Sei como criar a realidade que desejo na vida e minha vida é exatamente o que eu quero que seja. Assim sendo, desde junho de 93, vivo de chá e água e depois só por prazer saboreio comida branca. Um pedaço de batata, por exemplo, por causa do tédio e falta de domínio da mente. Ou um pedaço de chocolate. Independente desses pedacinhos, sei que a única coisa que me alimenta e sustenta é a luz. Não sou anorexica, gozo de excelente saúde de nível elevado de energia. Em geral, só preciso de 1 ou 2 terços das horas de sono do que precisava antes. Depois de fazer essa transição, acho que minha atitude em relação a viver de prana é uma vivência bem real. No entanto, para muitos a ideia é impossível e sua realidade um absurdo, não é uma coisa nem outra. Em minhas comunicações interiores fui informada de que o processo estava sendo transmitido mediunicamente a fim de ser usado para integrar o eu superior e que nesse estágio, 3 anos depois, em 96, muitos já tinham passado por essa iniciação consciente ou inconsciente e chegado ao reino etérico. Como o eu superior é luz, todos podem viver de luz depois de passar por essas 3 iniciações. No entanto, apesar disso, muitos não acreditam que podem simplesmente parar de comer e ser alimentados unicamente pelo poder da intenção, da expectativa. Por isso, o processo continua sendo oferecido e permite ao corpo físico que a transição seja feita sem dificuldade. Também ajuda a apressar a integração das energias do Eu Sou, presença, a quinta iniciação. Acredita-se que na Austrália e na Nova Zelândia, mais de 200 pessoas passaram por esse processo em 21 dias, algumas com pouca compreensão dos seres ascensos, outros apenas com a orientação de seus guias, independente dos quadros de referências pessoais para compreender o mundo, independente de sua fé religiosa. A única crença necessária é que, em nossa condição de seres de luz, podemos viver de luz.
trata-se apenas do domínio da mente sobre o corpo. Muitos deram rótulo à minha abordagem e compreensão dessa viagem como um paradigma da ascensão, que foi elevado o mestre Serafim Bey, que originalmente transmitiu por via mediúnica esse processo de ascensão interior de 21 dias. No entanto, como muitos estão interessados no conceito de alimentação prânica de um ponto de vista mais abrangente que o dietético, vamos tratar do assunto no capítulo intitulado Outros Caminhos. Capítulo 10. Perguntas e respostas. Vamos tomar um pouco de chá? Nosso cérebro absorveu um pouquinho isso. Já falei, gente, quando for ouvir os vídeos, aproveita e faz um chazinho também. Aí a gente toma um chazinho junto. Chá é bom, tá quente. Deixar no copo aqui esfriando um pouco, tá muito quente. Chá é bom que ajuda a desintoxicar nosso organismo, né? Limpar. E ainda esse aqui, como é de camomila, é bom para desestressar um pouquinho. A gente que é um pouquinho elétrico, tá sempre fazendo alguma coisa, não consegue parar. Então vamos lá, capítulo 10, perguntas e respostas. Esse capítulo trata de perguntas feitas com maior frequência desde que passei por esse processo. Inclui também uma entrevista com Babcock Metro Magazine, em 97, que gira em torno de outras perguntas não respondidas antes. As perguntas que se seguem também constituem a base do capítulo Viagens de Outros. O que atraiu você para o processo de 21 dias? Em retrospecto, foi o passo seguinte natural para mim a partir de uma perspectiva dietética refinada, e também foi parte da minha evolução espiritual natural. Ouvi falar desse processo e a associação subsequente com os mestres ascensos simplesmente aceleraram o momento de iniciar essa viagem. Você teve de enfrentar algum desafio específico antes de passar pelo processo, como questionamentos pessoais da família e amigos? O primeiro desafio que tive de enfrentar foi o meu próprio erro, lembrando que estava convencida de que ia ascender. Minha reação imediata depois de ser notificada da data em que começaria o processo da minha meditação foi: por que eu? O que me torna tão especial? Não tenho condições de ascender. Não mereço uma honra dessa. Foi uma lição brilhante de falsa humildade. Recebi um comunicado telepático de que perdemos muitas oportunidades da vida pelo que os mestres ascensos chamam de falsa humildade. O fato de nosso ego e nossa mente inferior ter estado em comando de nossa vida durante tanto tempo faz com que a ideia de entregarmos a nosso eu divino e mergulharmos no todo seja muito assustadora. E por isso muitas vezes nos cria obstáculos porque dizemos a nós mesmos que não merecemos tanto. Em segundo lugar, como criei minha filha sozinha, minha maior preocupação era conseguir tirar um mês de férias e descobrir o que fazer com minhas filhas adolescentes nesse período. Senti que queria estar num ambiente de serenidade máximo para os 21 dias. Entreguei ambas essas preocupações para os poderes superiores, confiei e descobri que as duas foram resolvidas maravilhosamente. Como você mantém o peso? A crença que temos de perder o peso ou morrer se não ingerirmos comida é apenas isso, uma crença. A sociedade diz que precisamos ter uma dieta equilibrada, com vitaminas, etc., para sermos saudáveis, por causa dos seus sistemas de crença. É verdade para a população em geral. Alimentar-se de prana é algo que está mais relacionado com nossa viagem e despertar espiritual. O corpo é servo do corpo espiritual. Quando mudamos nossas crenças e nossos quadros de referências mentais, simplesmente nos programamos para manter o peso desejado e mantemos. Na Índia de hoje, existem yogis com tal nível de controle mental e domínio da estrutura molecular
que podem ser enterrados vivos durante semanas ou beber veneno sem efeitos físicos negativos. Também decidi que parece ser anorexia não seria uma boa propaganda para esse processo. Por isso, programei meu corpo para chegar num certo peso e estabilizar-se ali. Mantive o peso em volta de 47, 48 quilos desde essa época, independente da qualidade de líquido que tomo ou de quantos bocados intermitentes de sabor que experimento. Como ainda ouço falar de pessoas que perdem muito peso, é necessário enfatizar que isso muitas vezes se deve a uma configuração mental, segundo a qual, se uma pessoa não comer ou beber durante 7 dias e depois só tomar água, ela vai necessariamente acabar se consumindo. Isso não é uma crença válida, e quando é enfrentada e a pessoa se reprograma, ela não perde peso nenhum. Tentar ganhar peso depois do processo é mais difícil do que simplesmente enfrentar os quadros de referências mentais subjacentes e não perder peso. A forma mais simples de se programar é pedir que o corpo atinja o peso perfeito desejado pelo eu sou presença. Também vi indivíduos que passaram por esse processo para resolver problemas de peso, usando como um instrumento dietético e que não perderam peso algum. Integridade, consciência e sinceridade são as ferramentas mais importantes desse processo. Como são os seus níveis energéticos? Você se sente cansado? Descobri que durmo em média 4 a 6 horas por noite. Antes eu dormia de 8 a 10. Adoro ir para a cama e dormir, pois uso esse tempo para aprender e trabalhar com outros reinos e dimensões. Embora eu acredite que possa vir a eliminar o sono, a essa altura esta ainda não é a minha opção. Esse ano aprendi também a passar longos períodos de tempo sem dormir e sem que isso tivesse efeito nocivo sobre o corpo. Repito, isso me deu outro grau de liberdade para os seres humanos. Ter liberdade de escolha em relação aos seus hábitos alimentares e de sono aumenta incrivelmente o seu poder. Embora sempre tenhamos desfrutado de liberdade de escolha no Ocidente a respeito do que comer, quando e quanto, e o mesmo se pode dizer do sono, esse novo paradigma está vinculado ao controle do veículo físico, ao fato de levá-lo a realizar a nossa vontade e não estarmos sujeitos às suas necessidades. À medida que o tempo passa, percebo que meus níveis energéticos são sempre elevados. A falta de energia é uma raridade. Vejo que consigo realizar minhas tarefas e cumpro meus compromissos profissionais durante até 20 horas por dia antes de sentir qualquer vontade de dormir. Uma coisa que eu notei é que a minha capacidade de passar sem sono depende do tipo de energia com o qual estou sintonizado no momento. Quando estou trabalhando e conscientemente plugada àquilo que chamo de placa de circuito cósmico, sinto-me tão energizada que não tenho necessidade alguma de sono. E quanto à excreção e à menstruação? Depois de viver 2 anos quase que exclusivamente de água, chá e um pouco de sopa diluída em situações sociais, entre agosto de 95 e 96, fiz experiências com mais sabores. Eu sabia que as coisas que eu beliscava não tinham nenhum poder nutritivo, pois muitas vezes era apenas um biscoito de chocolate ou algo de gosto mais marcante que eu não teria comido no passado devido à falta de valor nutritivo. Naquela época a expressão era semanal. Quando eu estava tomando o máximo de 3 copos de líquido por dia, descobri que estava eliminando fluidos e cada 3 semanas, aproximado do que chamo de cocô de coelho, que para mim era desconfortável, recebi mensagens telepáticas que diziam que enquanto eu vivesse numa cidade, os poluentes e as células mortas permitiriam a continuidade desse processo. Mais tarde descobri que tomar uma pequena quantidade de suco de ameixa, uma vez por semana, tornava essa excreção um pouco mais fácil. No entanto, a menstruação, como já tinha tido as filhas que queria ter, achei que seria conveniente programar o corpo para deixar de menstruar, mas não funcionou e pedi orientação aos mestres. Disseram-me que a menstruação regular é um sinal tradicional de boa saúde
e que seria importante continuar dando mostras de saúde inteiramente normal. Você toma vitaminas? Não. Uma das primeiras coisas que percebi foi que tinha de abandonar a ideia de que qualquer outra coisa além da luz me alimentaria. Se eu quisesse mudar meus quadros de referências mentais e confiar inteiramente que só a luz poderia me sustentar, não poderia tomar vitaminas, pois não haveria necessidade. Foi uma coisa difícil para mim, pois tendo sido vegetariano durante mais de 20 anos, eu sempre tinha tomado suplementos alimentares, simplesmente espirulina e vitamina B. Quando você acredita que a luz vai sustentar e regenerar o corpo, é exatamente o que ela faz. Quais as mudanças físicas você notou? O estômago encolheu, a velocidade do meu metabolismo reduziu-se, e enquanto não comecei a beliscar, nunca senti fome. Foi estranho ter de novo a sensação de fome à medida que o estômago se dilatava um pouco. Eu senti exatamente isso quando eu fiquei um tempo sem comer. Você fica um tempo sem comer, chega uma hora você não sente mais fome. Depois que eu comecei a comer parece que toma conta de você. Sinto-me muito leve, maior, mas multidimensional, por assim dizer. Às vezes, ao caminhar, por exemplo, sinto que os únicos indícios que tenho do meu físico são as marcas dos meus passos e minha sombra no chão. Algumas dessas coisas podem derivar do fluxo de energia que estão entrando no planeta agora e que afetam muita gente. O meu cabelo caiu um pouco quando lavava e escovava, algo que também aconteceu com outros, mas a queda é temporária e os cabelos voltam ao normal em mais ou menos um mês. Qual foi seu maior problema ao longo desse processo? Sou obrigada a confessar que o meu maior problema foi o tédio. Devido à minha formação, o corpo básico foi relativamente fácil de controlar. Com minha ascendência europeia e sua ênfase emocional em comida e em partilhar as coisas, lidar com apego emocional à comida já foi mais difícil. Basta olhar para o que as pessoas comem e quando, para ver que 90% das refeições baseiam-se em questões emocionais. Até o jantar social é movido tanto por necessidade física quanto emocional. Dominar o corpo mental tem sido a empreitada mais difícil. Como no caso de qualquer jejum prolongado, os sentidos ficam apuradíssimos. Os sentidos do olfato, do tato, da audição, da vista e do gosto, todos eles são naturalmente satisfeitos com o simples fato de viver. Mas quando deixamos de comer ou sentir o gosto, este último sentido é ignorado. Outros que trilharam esse caminho fizeram todo tipo de combinação de bebidas, com sabor acentuado, para satisfazer o sentido do gosto. Como eu passava principalmente com água e chá, com o desejo de superar a consciência da comida, o tédio resultante da falta de sabores tornou-se um grande problema para mim. Acredito que a programação bem-sucedida para superar a consciência da comida vai permitir que eu supere o tédio também. Vamos ver se o chá já... Acho que já dá. O interessante é que me mudei recentemente e agora tenho acesso a uma piscina. Descobri que quando preciso de uma pausa do trabalho, vou nadar em vez de pensar numa pausa para tomar um chá. E o fator tédio reduziu-se. Nunca tinha percebido o quanto o costume de fazer uma pausa para tomar chá, o chá da manhã, o chá da hora do almoço, o chá da tarde, da janta, do lanche, leve antes de ir para a cama, fosse tão arraigado na sociedade. Apenas hábitos e necessidades inventadas que ninguém questiona enquanto não resolver fazer uma coisa como essa. Desde então descobri que a tradição ayurvédica oferece um leque maravilhoso de ervas e condimentos para satisfazer completamente todos os nossos desejos e sentidos
sentir os sabores. Essa exata ciência medicinal também liga nosso sentido do gosto e os órgãos. Espero fazer mais pesquisas sobre isso e sobre o TED, ou desejo de sentir sabores, pelo qual todos que passam por esse processo continuam nele depois parece experimentar em algum momento a sua viagem. Outro desafio para muitos é a sensação de isolamento, pois grande parte da interação social gira em torno da comida. A reação social é discutida com mais detalhe no final desse livro, pois é em si uma questão de grande peso para muitos que passam por esse processo. Poderia citar outros benefícios de viver de luz? O processo de digestão utiliza energias. Quando não há mais necessidade dela, essa energia pode ser redirecionada para outros objetivos. Para mim, pareceu intensificar ou acumular a velocidade de minhas faculdades telepáticas quando comecei o processo de comunicação mediúnica, uma vez depois de ter passado pelos 21 dias. Como agora trabalho muito íntimo e conscientemente com os mestres da ascenso, é importante separar o que é responsável pela magia que agora sinto diariamente em minha vida. Meditação, orientação interior clara, concentração em minha evolução pessoal e no serviço que posso prestar, viver de luz. Todos esses fatores estão interligados. Talvez o processo e o que aprendi a respeito do poder da mente sobre a matéria sejam responsáveis por abrir mais a porta para a ideia da imortalidade física, por me inspirar a tomar esse caminho. Passar por um processo como esse não é um pré-requisito para a ascensão, é simplesmente um subproduto disponível a qualquer um que o deseje. Os benefícios de se conectar com os mestres da ascenso e com o nosso próprio e glorioso Eu Sou presença são incomensuráveis. Em retrospecto, o processo de 21 dias é apenas uma forma de controlar os 4 corpos inferiores. Embora se manifeste mais obviamente no corpo físico, começamos de fato um trabalho intenso, tanto no corpo emocional quanto no corpo físico, ao mesmo tempo em que somos guiados por nosso ser espiritual interior ao longo de todo o processo. Nesse momento, independente da forma que escolhemos para chegar a esse controle, todos os seres desse plano precisam controlar a si mesmos e alinhar seus corpos. É uma realidade minha a não ser mais uma questão de escolha, pois o planeta está num curso pré-determinado de evolução orientado pelo plano divino. Quanto antes alinharmos nosso livre-arbítrio com a vontade divina, tanto mais cedo descobriremos aquilo que estamos procurando. Respirotorianismo, uma viagem pessoal sagrada. Perguntas de Bagcock Metro Magazine, em 77. O que é isso exatamente? Como funciona? Onde e quando se originou? O respiratorianismo existe desde o início dos tempos. Os arquivos acásicos revelam que houve uma época que todos os seres alimentavam de força prânica. Respiratorianismo é a capacidade de absorver todos os nutrientes, vitaminas e alimentos necessários para um ser humano manter um veículo físico saudável, retirando-os da força vital universal, energia ou chi. Um ser que pratica isso não precisa ingerir comida. Para ser um respiratoriano, o indivíduo precisa ser um instrumento afinado que pratica o controle da mente. Isso é uma reprogramação consciente da memória celular para a eliminação de qualquer crença limitadora e desrespeitosa. Como alguém se torna respiratoriano e quais são os pré-requisitos? Como já disse, é uma questão de sintonia. A pesquisa revela que os seres humanos têm um sistema de 4 corpos básicos, o básico, emocional, mental e espiritual, que pode ser comparado a um violão de 4 cordas. Cada corda tem um som próprio, e quando as cordas estão afinadas, a música tocada e a vida vivida é mágica. O indivíduo passa a ser harmônico e ilimitado.
Quando desafinados, pessoas com instrumentos afinados podem sentir várias formas de desconforto emocional, físico ou mental. Os pré-requisitos para ser um respiratoriano são apenas um desejo vindo do fundo do coração, um desejo de ser ilimitado, um desejo de realizar o máximo de seu potencial nessa vida. É uma questão de respeitarmos o bastante para abrir a mente, para explorar possibilidades empolgantes, ser apaixonado pela vida, manter o coração cheio de felicidade e gratidão com o dom que recebemos e simultaneamente criamos e também testemunhamos a majestade da criação. Absorver tudo o que desejamos de todas as dimensões por meio desses 5 sentidos físicos e nossos outros 2 sentidos mais refinados da intuição e saber. Viver de luz é apenas um subproduto natural da viagem e experiência de ser uma criatura apaixonadamente impecável. Quantos respiratorianos existem no mundo inteiro e onde podem ser encontrados? Que eu saiba, existe mais de 200 pessoas na região do Pacífico Sul vivendo dessa maneira. Já fiz 4 anos desde que comecei esse aspecto específico de minha viagem e meu trabalho atual é bem variado. Mas durante minhas viagens, ouço histórias de muita gente que passou por esse processo. Não sabemos o nome das pessoas nem dos lugares no mundo inteiro, e ninguém chegou a documentar o quanto ele se propagou. No entanto, é uma prática comum entre os imortais e os yogis da Índia e dos Himalaias. Passar sem comer, sem dormir, ser capaz de mudar a temperatura do corpo a seu bel prazer. Em janeiro de 98, os mestres Ascenso dizem-me que aproximadamente 5.000 pessoas agora já se beneficiaram com a alimentação franca, devido ao nosso trabalho regular na mídia global. Milhares estão tomando consciência agora da possibilidade de viver exclusivamente da luz divina. Quais são os benefícios e desvantagens? Um dos primeiros benefícios que senti foi a beleza incrível, a sensação de ser vasto, extremamente energizado, amplificado, multidimensional. Essas são as características da centelha divina dentro de nós. À medida que permitimos que essa centelha divina ilimitada brilhe dentro de nós e fora e nos alimente, incorporamos sua qualidade. Lembro do primeiro dia que senti, como se não estivesse mais restrita à realidade física. Senti-me completamente livre, livre para escolher, livre para criar, livre para estudar, pesquisar e depois aplicar essas novas formas de ser e pensar. Todos os dias sinto que a vida é uma dádiva e agradeço literalmente a força criadora pela felicidade de ter essa experiência física. Opto por me lembrar que sou um ser espiritual, tendo uma experiência humana. Agora me assombro com tudo, como se visse vocês como seres espirituais e depois lhes transmitisse essa essência através da lei da ressonância. Vamos tomar de que frio, chato frio, não gosto. Olha lá, merda com ciúme. Merda com ciúme da gente. Não. Deixa a mamãe sair lá. Peraí, Morgana, não morde. Ele tá com ciúme de quê? Ciúme, ó. Em relação a outros benefícios, muitos falam de níveis mais elevados de energia e maior capacidade de cura, clarividência, e audiência. Alguns dizem ter recuperado os cabelos e que os cabelos brancos estão voltando a ter cor natural. Notem, por favor, que não se trata de saber se você come ou não come. Trata-se de liberdade de escolha. Por exemplo, nenhuma única célula do meu corpo acredita que precisa de comer para se manter ou para viver. Sabendo disso, tem a opção também intelectual quanto empírica, sem medo de consequências negativas de comer ou não.
Pouco importa, minha preferência natural é viver de luz. A capacidade de fazer isso agora é simplesmente um fato arquivado no banco de dados de minha memória. No entanto, para outros em estágios anteriores dessa viagem, minha pesquisa e depois a divulgação dela continuam, para tornar o caminho mais fácil para os outros. Embora não me preocupe mais, pois meu foco está em chamar a atenção do mundo inteiro para a MAPS, ela diz que vai explicar isso mais adiante, o que posso fazer por aqueles que vão escolher intuitivamente empreender essa viagem, ajudar na educação do público a respeitar de modo verdadeiro o potencial humano. Depois, a faixa potencialmente debilitante da incredulidade causada pelo medo e pela ignorância pode ser transmutada na luz da compreensão. Em minha pesquisa e viagem por todo o Pacífico Sul, quero dizer que através desse trabalho que estamos abrindo um novo caminho para chegar a uma solução para a fome mundial. Essa é uma prática antiga esquecida por um mundo moderno industrializado. O principal desafio para nós é que nossa pesquisa leve as pessoas, além do modelo aceitável que tem da realidade, existe um poderoso campo energético de incredulidade que tem o potencial de diminuir a velocidade da implementação bem-sucedida desse programa de âmbito mundial. Muitos de nós são muito instruídos e estudaram metafísica, primeiro intuitivamente, depois conscientemente, durante muitas vidas. Embora agora nos lembremos e confiemos nesse conhecimento, percebemos que nossos processos mentais podem desencadear sentimentos de desconforto na consciência coletiva. Essas são áreas de discussão de mente superior para a mente superior, que somente o que começaram a ativação dos 4/5 do cérebro necessários para compreender nossas ideias e visões pode avaliar. Ao trazer essa informação ao grande público, do qual muitos membros não estão sintonizados sequer com a pulsação da reencarnação, esperamos plantar as sementes da esperança, do amor e da felicidade no coração de todos e sente ser essa uma realidade que vale a pena criarmos juntos. Não se trata de comer ou não comer nas culturas industrializadas e economicamente desenvolvidas. Trata de ser livre para assumir nosso poder de escolher sem medo. Para as culturas e países que estão passando fome, trata-se da libertação da necessidade de morrer por falta de alimento básico. Estamos fazendo convite à humanidade para escolher criar coletivamente um modelo de realidade que manifeste a transformação pessoal e planetária, positiva de uma forma que respeite todas as formas de vida. Quanto tempo vai demorar é algo que depende de quantos corações e mentes vão ouvir essa mensagem, sentir-se tocados e agir de acordo com ela. Nosso foco atual é a condição de embaixadores. Movimento por uma sociedade positiva e desperta. Estamos aprendendo juntos, partilhando junto o que temos e depois mostrando nossas forças juntos. Meus companheiros de viagem acham que a principal desvantagem é a extrema alienação social que decorre dessa opção, uma vez que a maioria dos membros de cultura ocidental comem por prazer e por outras razões fundamentais na emoção. Uma grande parte da interação social gira em torno da comida. Há também um pequeno problema com o tédio decorrente da falta de sabores para os que resolvem não se permitir um bocadinho de sabor de vez em quando, por puro prazer. Muitos respiratorianos preferem satisfazer as papilas gustativas, que pode ser feito com um biscoito de chocolate uma vez por mês ou qualquer outra coisa pelo qual se sinta atraído. Quando sabemos e demonstramos fisicamente que todas as nossas alimentações vêm das frequências superiores, mais refinadas energias brancas, atingimos uma liberdade surpreendente em relação à necessidade imaginária de comer e podemos satisfazer nossas papilas gustativas por puro prazer, não por necessidade. Ainda estamos pesquisando a profundidade e a complexidade da psique humana em relação ao vínculo entre comer por razões emocionais e esse aspecto do tédio. Como diz Sai Baba,
quando dominamos o sentido do gosto, dominamos todos os sentidos. Existe algum risco de saúde, problemas de deficiência de vitaminas, ferro, associados a essa opção? Continuando a partir da pergunta anterior, a essência da vida é prana. Quando optamos, podemos nos conectar às forças prânicas e ser sustentados por elas. Essas forças têm todas as vitaminas e nutrientes necessários para manter um corpo físico imortal, autorregenerador. Portanto, só nos sentiremos cansados, correremos risco de saúde ou teremos algum problema se esperarmos que eles aconteçam, o que seria resultante de não transformar nosso sistema de crenças mentais, memória celular e mentalidade. Eu pessoalmente não recomendo essa viagem à pessoa que não sintoniza conscientemente seus campos energéticos com uma pulsação perfeita ou que não sabe que criamos nossa realidade. Para essa prática ser bem-sucedida, sem efeitos deletérios, precisamos respeitar o intelecto superior, por meio da pesquisa, eliminar todas as crenças limitadoras e confiar em nossa orientação intuitiva. O corpo passa por alguma mudança fisiológica? Quando praticamos o controle da mente com a programação e intenção, podemos mudar a forma do corpo ao nosso bel prazer. É a isso que chamamos de reformulação das imagens. O trabalho que estamos fazendo gira em torno de ativar e depois utilizar 4/5 do cérebro que abrigam a consciência superior. Em termos gerais, muitos indivíduos ficam presos demais à questão da mente inferior, as questões relativas à sobrevivência na realidade física e não têm tempo de explorar todo o seu potencial humano. Depois de resolver as questões relativas à sobrevivência, ficamos livres para explorar a consciência superior através da meditação e de outras práticas antigas. A uma certa altura, esse tipo de sintonização consciente permite-nos desfrutar de um estado de ser ilimitado. Fisiologicamente, as glândulas de hipófise e pineal aumentam sua capacidade, e a telepatia mental torna-se corriqueira para muitos. Uma coisa que eu gostaria de fazer é documentar esse trabalho num filme, utilizando o equipamento avançado que existe agora para interpretar campos de energia, com terapeutas tradicionais e terapeutas de nova era, todos eles de reconhecida competência profissional, parecido com o Dalai Lama fez em 91 na Harvard University. Procuramos abertamente patrocínio para esse projeto. O que acontece aos órgãos digestivos? Eles encolhem ou definham? Quando entramos no corpo e olhamos com nossa visão interior sintonizada, vemos um fluxo de energia como uma onda magnetizada na direção do nosso corpo. Isso acontece em resposta às nossas instruções de controle das forças universais, no sentido de sermos alimentados pranicamente. O prana flui para dentro do corpo através dos poros da pele. Lembra-me um processo como o do baleia azul, que peneira toneladas de água pelo dente para absorver o plâncton. Olhar depois para os órgãos e dentro dos ossos e da corrente sanguínea é algo interessante. O que vejo em geral é um reflexo de saúde vibrante. Essa capacidade de fazer um diagnóstico interior, de interpretar intuitivamente os campos de energia, é nosso sexto sentido ativado. O diagnóstico pode variar dependendo de estarmos ou não queimando o lixo no plano celular. O lixo é o pensamento tóxico, o sentimento tóxico e a alimentação tóxica. O ritmo metabólico muda e o estômago diminui, pois não estamos mais envolvidos com processos digestivos normais. Mas o check-up, tanto dos médicos de forma tradicional ou alopática, quanto dos terapeutas que empregam formas alternativas de medicina, geram resultados positivos. Um desafio que enfrentamos é que muitos terapeutas ocidentais não têm qualquer experiência com indivíduos que fazem essa opção de vida, por isso não têm como avaliar seu estado.
E também falando em termos gerais, no momento em que sintonizamos nossos corpos vibratórios e energéticos com a pulsação relativa à capacidade de viver de prana, não estamos mais criando nenhum desconforto no corpo energético que nos leve a consultar terapeutas ou médicos. A digestão e a nutrição são dois tópicos distintos. Quando os órgãos, o sangue e os ossos são nutridos, quer pelo reino etérico, prana, quer pelo reino físico, comida, eles se mantêm perfeitos e mostram saúde e vitalidade. No tocante a autodiagnóstico, recomendo que você invoque a memória de uma vida passada, em que recebeu uma boa formação e praticava a arte refinada de trabalhar com energia. Tinha conhecimentos profundos e facilidade na prática de diagnóstico energético. Trata-se simplesmente da intuição sintonizada e conectada com a mente universal, ou a mais elevada consciência coletiva. Ela nunca será mal usada, pois só atraímos para nós uma vibração que espelha a nossa própria consciência. Nossa, é um sonho, né? A gente ficar assim, sair desse mundo de ser humano, né? Em síntese, os órgãos mantêm sua saúde, depois melhoram seu desempenho até a saúde plena ser atingida, pois nossa consciência agora é mais potente e começa o processo vigilante do controle da mente e da criação de uma realidade ilimitada. O jogo da alimentação prânica é um dos mais incríveis que existe. Sei por experiência própria que é o poder da centelha da energia pura que realmente nos sustenta. Sem ela não teríamos vida, sem ela não conheceríamos o prazer, a felicidade e a sensação ilimitada. Podemos rezar para a centelha divina da seguinte maneira: poderosa presença eu sou, quero ter pleno domínio de todos os meus corpos inferiores, para que possais manifestar-vos plenamente dentro de mim. Agora, expresso plenamente a magia divina, o poder e o céu em todos os reinos, assim como é em cima e embaixo, que assim seja. Que decreto maravilhoso! Programas e pensamentos de boa qualidade produzem experiências de vida de boa qualidade. O que acontece às papilas gustativas? Você sente um desejo muito intenso de sentir os sabores ou de ter as sensações do gosto? A maior pedra no caminho de muitos envolvidos com esse trabalho pioneiro é o desejo intenso de sentir os sabores, de ter a sensação do gosto. É importante não negar esse desejo, porque nossa intenção é que essa seja uma viagem prazerosa. Enquanto pesquisamos as configurações energéticas de nossas emoções e a dependência afetiva da comida, podemos continuar nos permitindo o prazer intermitente do gasto. O que descobrimos é que quando as pessoas param de comer, têm um desejo de sentir um sabor picante ou muito doce, ou então oscila entre os dois. Ter um bocado de sabor desejado quando a fissura atacar é suficiente. Atualmente estamos utilizando métodos de reprogramação para superar a consciência da comida. É possível voltar a comer e ter algum problema por causa disso? A maioria das pessoas que trilham esse caminho volta a comer sem qualquer dificuldade, sem problemas, desde que facilite a volta, começando com sopa, depois frutas, legumes e verduras e finalmente a dieta normal. Esse indivíduo volta a comer principalmente por causa da pressão social e por estarem cansados de se sentir diferente. Este não é o processo ou um estilo de vida que atrai muita gente. A maioria dos que ouvem falar do nosso trabalho consideram impossível. Você pergunta qual o sentido disso se comer dá tanto prazer. A desidratação chega a ser uma preocupação? O que os respiratorianos bebem? Só água ou também líquidos aromáticos? E quanto à cafeína, ao álcool e outros estimulantes? Há indivíduos que optam por não comer nem beber, mas a maioria dos respiratorianos ocidentais ainda mantém os rituais da socialização em torno de uma xícara de chá, para não ficar completamente alienado no plano social. A maioria não toma álcool, pois sente que ele diminui a frequência vibratória dos campos de energia dos corpos. Essas pessoas também podem utilizar o domínio da mente e transmutar tudo que entra no corpo em luz.
Eu pessoalmente ainda adoro uma boa xícara de chá. Essa opção afeta a maternidade. Uma respiratoriana tem condições de amamentar? Eu conheço uma mulher que deu à luz enquanto praticava respiratorianismo. Não teve nenhum problema com o amamentamento e a criança nasceu brutalmente saudável. É uma questão de atitude mental. É necessário haver uma mudança de mentalidade. Quando compreendemos plenamente que o alimento vem da força vital universal, o corpo humano físico continua cheio de vitalidade e saúde. É possível ser um respiratoriano desde o nascimento ou existe uma idade mínima? Muitas crianças estão encarnando no mundo de hoje, não têm a menor vontade de comer. É uma consequência natural de sua vibração superior e percepção consciente do que são. Em relação a uma idade mínima, isso depende da aceitação da família e do ambiente social. Muitas crianças são facilmente influenciadas, no sentido de se afastar de suas capacidades intuitivas naturais por adultos menos conscientes, e pode levar as crianças a acreditar que sabem mais pelo mero fato de serem adultos. Essa prática afeta o crescimento e desenvolvimento do tamanho do corpo. Existem respitarianismos gordos. As pessoas que tiveram êxito nessa prática são instrumentos afinados, que estão desenvolvendo ou já possuem grande controle sobre sua estrutura molecular e pode manipular o tamanho e a forma do corpo a seu bel prazer por meio da reprogramação. O corpo é um biocomputador, a mente é o pacote de software, a vida é o produto dos dois. Quando uma pessoa não gosta da vida ou de um aspecto qualquer dela, ela reformula o programa do computador. Pensamento de boa qualidade produz vida de boa qualidade. Pensamento ilimitado produz vida ilimitada. A respeito da pergunta sobre respiratorianismo, gordos, existem pessoas que começaram essa viagem com a intenção de perder peso. Como essa é uma iniciação sagrada do guerreiro espiritual, elas não conseguiram manter o programa e depois voltaram a comer. A intenção da pessoa tem de ser pura. Note, por favor, que independente do fato de voltar ou não a comer, o processo de 21 dias sempre resulta na criação de um novo quadro de referência. A experiência de viver meses ou anos a fim, alimentando-se de prana, fica guardada em nossa memória celular e atingimos um nível sutil, mas poderoso de liberdade. Com esse modo de vida afeta o sono? Como esse modo de vida afeta o sono? Todos os respiratorianos meditam, têm bastante energia? A maioria dos respiratorianos dorme metade do que dormia antes, ou domina completamente a necessidade de sono. Essas pessoas simplesmente dormem quando assim o desejam. Em geral, sai do corpo a seu bel prazer e entre outras faixas de energia. A meditação é o instrumento mais eficiente que existe para você se sintonizar. Ela também dá acesso à natureza ilimitada da centelha de energia divina que existe dentro das pessoas. Muitos respiratorianos enraizaram sua percepção consciente no eterno agora e optam por meditar formalmente pelo prazer de estar imóveis, sem as distrações externas experienciadas tantas vezes pelas frenéticas culturas ocidentais. Os níveis energéticos são fantásticos, principalmente quando você espera que seja. Lembre-se, essa é uma viagem de controle do corpo pela mente. De que maneira essa opção afeta a expectativa de vida? É uma fonte da juventude ou na verdade embelece a pessoa? De que maneira afeta a beleza física? Não posso falar por todos os respiratorianos. Eu posso falar de minha viagem pessoal. Em minha realidade, a imortalidade física anda de mão dadas com as questões respiratorianas. Jiribala, da Índia, e Teresa Neumann, que tinha estigma do Cristo, eram ambas respiratorianas. Envelheceram com elegância e Teresa morreu. Ser respiratoriano não garante a imortalidade física, a não ser que reprogramemos as glândulas hipófise e pineal para reproduzir os hormônios que mantêm a vida.
Para sermos fisicamente imortais, precisamos abandonar o sistema de crença que nos diz que vamos morrer. Precisamos limpar nossos corpos de toda toxicidade, quer seja produzida pelo pensamento, pelas emoções ou pela dieta. É um caminho de purificação e de ser o instrumento mais sublimamente afinado na orquestra divina, e manifestar isso na realidade básica. Portanto, o acesso à fonte da juventude depende da mentalidade da pessoa. Pessoalmente, sou a dona do meu veículo, o corpo físico, e não sou escravo. Tenho a intenção de realizar minha missão e depois levar o corpo até a luz, por meio descartar dele. Depois de completar meu trabalho, em vez de deixá-lo morrer por negligência ou por maus tratos. Repito, um pequeno número de pessoas tem capacidades xamânicas de moldar a matéria e pode mudar a aparência física a seu bel prazer. A beleza física não é a questão é a beleza vibratória. Como essa opção afeta o desejo e as relações sexuais. Para muitos respiratorianos casados, a prática mais comum é o Tantra. As técnicas taoístas que facilitam o fluxo da energia sexual elevam tanto o orgasmo cerebral quanto do corpo inteiro. A prática consciente dessa técnica funde a energia sexual dos chakras inferiores da base sacral com a energia espiritual, chakra da coroa entre as sobrancelhas, e com a energia do amor incondicional, chakra do coração, pelo método órbita microcósmica, como explicado na obra de Monk Chia Taoist, O Segredo do Taoísmo do Amor. Outros preferem o celibato, que é escolhido não por falta de oportunidade de se expressar sexualmente, mas pelo desejo de transmutar consciente e intencionalmente a energia da força vital do impulso sexual numa vibração criativa superior e mais refinada. Um corpo saudável, um corpo sexual. Um corpo saudável, um corpo sexual. As energias sexuais precisam ser transmutadas numa vibração superior ou utilizadas, tanto para a procriação quanto para a comunhão tântrica. Dois respiratorianos podem ter um filho? Já aconteceu sim. E sim. Existe alguma organização internacional de respiratorianos? Se existe, qual é o seu objetivo? É um culto ou um movimento religioso? Não e não. Falamos em termos pessoais. Ser respiratorianos corresponde a 2% do que sou e é uma proposta pioneira que eu e outros estamos fazendo, devido a ramificações potencialmente positivas a nível global no sentido de resolver o problema da fome. Estamos simplesmente permitindo que as pessoas vejam e talvez experienciem uma outra maneira de ser. Desse modo, libere-se da necessidade de comer e dormir, talvez até a restrição do tempo. O controle da temperatura corporal e o fato de não ser necessário comer nem dormir, sob subprodutos de ser uma criatura ilimitada e de explorar plenamente o nosso potencial. São 3 possibilidades que inúmeros yogis realizaram. Jesus disse: tudo o que fiz, vocês também podem fazer e mais. Como já disse, sou uma embaixatriz do movimento da sociedade do despertar positivo. Movimento por uma sociedade positiva e desperta. A participação de qualquer indivíduo interessado numa transformação positiva, tanto pessoal quanto planetária, pelo bem do todo, é bem-vinda no sentido de apoiar essa visão, independente de sua formação ou afiliação. Nosso boletim informativo, a voz de Eohanis, dedica-se a buscar e depois de mostrar o brilho pessoal e global, quer seja o âmbito social, econômico, educacional ou político. Existem respiratorianos famosos. O Conde Saint-Germain nunca foi visto comendo ou bebendo em público e manteve durante séculos uma forma física e não envelhecia. Mestres como Sai Baba, Babaji e outros yogis do Himalaia podem ingerir alimentos oferecidos com amor pelos seus adeptos, mas não precisam de comida para viver. Era comum muitos outros mestres espirituais fazerem retiros de 40 dias sem comer nem beber água. Dizem que o imortal mais conhecido agora é o Bhatrishi, um yogi que tem 2000 anos de idade.
Segundo Leonardo Ior, cofundador da organização Renascer, com 10 milhões de seguidores no mundo inteiro, Bar Frizz vive no Ashram, na aldeia de Bar-Tara, distrito de Alva, Rajastão, Índia. Alguns benefícios de viver de luz: intensificação das faculdades para evidência para a audiência, incrível leveza de ser, energia limitada e mais, necessidade de apenas metade da hora de sono normais ou a eliminação completa dessa necessidade. Consciência corporal, reprogramação para a maestria do veículo. Depois de 2 anos vivendo somente de luz, ainda tenho vontade de sentir os sabores. Considero importante não negar essa vontade e respeitar todos os aspectos dos meus corpos enquanto eles passam pelo processo de transição. Por isso, experimento algumas coisas. Antes, eu especulava sobre a possibilidade de sabores ou gostos e depois cuspi o resto depois. Decididamente, o corpo físico não se interessava mais por comida. Essa ideia foi rejeitada porque era totalmente inaceitável socialmente. Imaginei que poderia mastigar a comida e depois cuspi-la, como na época em que as escarradeiras estavam na moda. A ideia de cuspir comida mastigada parecia muito pouco civilizada, principalmente em companhia de outras pessoas. Era quase sempre quando estava com outras pessoas que o corpo emocional me empurrava para a conformidade social, deixando-me com vontade de comer, o desejo de fazer parte da cena social, que na cultura ocidental gira tão frequentemente em torno da comida. Senti o gosto de um bocado ocasional de alimento sólido, programar-me para transmutá-la em luz e depois engoli-la por um passo que intuitivamente descobri, embora começando a criar uma certa confusão interior. Sentando-me para meditar, percebi que o elemental do meu corpo, a consciência corporal, estava confusa. Tendo me alimentado durante tanto tempo das forças prânicas, e agora estava inseguro em relação ao que fazer com as pequenas quantidades de comida engolidas. Era para reativar o processo digestivo, para continuar absorvendo prana ou ambas as coisas. Como o processo não gira em torno da questão de comer ou não, mas em torno do domínio dos 4 corpos superiores, para que estes façam a vontade do eu divino, assumi o papel de dona e senhora e chamei o elemental do meu corpo. Vi-o de pé à minha frente. Cumprimentei-o como um soldado de meu exército e disse-lhe: peço toda a atenção e presença da minha consciência corporal. Peço que a partir desse momento você absorva as forças prânicas, todas as vitaminas, nutrientes e alimentos de que precisa para manter o apogeu da saúde física. O fato de eu optar por usufruir de um bocado de alimento sólido e saboroso é uma questão puramente emocional, nada que lhe diga respeito. Depois que o elemental do meu corpo estava devidamente informado e reprogramado, chamei o elemental do meu corpo emocional. Pedi-lhe que se apresentasse a mim, instruí-o da seguinte forma: peço ao corpo emocional que a partir desse momento procure atrair para sua presença somente as experiências de amor incondicional e êxtase. Em seguida, chamei o corpo mental e o instruí. A partir desse momento, você deve concentrar seu foco exclusivamente na mente universal e sintonizar-se com a pulsação do coração de Deus. Sua tarefa é manter-se claro, focado e alinhado com o plano divino à medida que esse se desdobra. Depois dessa programação, a confusão desapareceu. Ginástica. Como muitos outros, tenho recebido orientação interior no sentido de me manter em forma, forte e com os músculos desenvolvidos. Num certo nível, é bom estar assim quando estamos viajando, carregando malas cheias de livros e outras coisas por todo o globo. Em outro nível, quanto mais forte o veículo físico, quanto maior a voltagem, canalizada por nosso eu divino, à medida que ele se expressa mais plenamente na realidade física que circula. Como muitos também estão utilizando o processo programa
do pedir a plena manifestação do seu eu divino na realidade física. Isso precisa ser feito sem que haja perda do alinhamento ou um curto no circuito elétrico do corpo. Um veículo forte, afinado, absorve facilmente o fluxo de energia. Muitos indivíduos também estão sendo orientados no sentido de criar massa muscular em volta dos ombros, da parte superior dos braços e da nuca. A base do crânio é o elo de ligação entre o sistema nervoso físico e o sistema nervoso do corpo etérico. É um ponto de fixação dos dois, por isso são incentivados a fortalecer nosso corpo. As perguntas que se seguem também são relevantes. São um trecho de uma entrevista de Jasmine Rain com Only World Publication, de Berlim, Alemanha, outubro de 97. É possível usar o prana como fonte de energia, como substituto para a eletricidade? Essa é uma resposta potencialmente complexa. Em meu modelo de realidade, tudo é multidimensional. Em termos bem simplistas, não, nesse estágio da nossa evolução, mas a longo prazo, sim. O saber esotérico e nossa experiência pessoal mostram nas dimensões superiores da expressão tudo é feito e manifesto por nossa vontade e intenção. Os leitores familiarizados com as obras, a vida e o ensinamento dos mestres do Extremo Oriente e a presença mágica, vamos botar isso aqui que eu sei que não temos escrito. A presença mágica de Godfrey Ray King. Sabem o poder a que um indivíduo sintonizado tem acesso. A sociedade é constituída por massas. Quando as massas se sintonizarem coletivamente com a natureza ilimitada do seu ser e ativarem os 4/5 do cérebro que ainda não estão sendo utilizados, teremos muitos usos da força divina, como fontes alternativas de energia. Por exemplo, dizem que as civilizações da Luméria e da Atlântida usavam a energia dos cristais no lugar da eletricidade. Já existem muitos sistemas de energia alternativos desenvolvidos em todo o mundo moderno, inclusive o de Tesla. No entanto, devido a outras questões em jogo, muitos deles caíram em descrédito. Nosso planeta tem tudo o que precisamos em termos de recurso. O que ainda não temos é a percepção consciente suficiente entre os potenciais que distribuem esses recursos. Ser um indivíduo consciente significa criar sistemas com propostas muito bem sintonizadas, no sentido de aumentar o poder um dos outros e até o prazer mútuo para que todos podem ter uns com os outros. O progresso tecnológico é limitado pela percepção consciente da sociedade como um todo. O verdadeiro poder surge quando nos alinhamos com a própria força da criação que existe em todos os seres vivos. O uso correto do poder deriva da utilização da tecnologia e da vontade humana de tal maneira que ambas estejam alinhadas com o plano divino, como as malhas energéticas de bioflashback, que se alimentam continuamente. Os seres humanos não são apenas espirituais, também somos físicos. Que sentido faz não alimentar o corpo humano que foi feito para comer? Em meu modelo de realidade, somos seres espirituais que estão tendo uma experiência humana. Muitos se esqueceram de sua natureza divina. À medida que se lembrarem, que se conscientizarem como um subproduto, não irão mais precisar ingerir comida para alimentar o corpo. Algo que acontece quando permitimos que o divino dentro de nós satisfaça toda a nossa necessidade, inclusive as necessidades nutricionais do corpo. Nossa pesquisa descobriu que a maioria das pessoas come por razões emocionais, por prazer em busca de consolo.
Quando estamos sintonizados e sentimos que nossa vida tem sentido, quando estamos apaixonados pela vida, a dependência que nosso corpo emocional tem de comida diminui drasticamente. Esse processo gira em torno da liberdade de escolha. A sociedade nos condiciona a pensar que o corpo humano foi feito para ingerir comida, e comer transformou-se num vício comum. Algumas escolas filosóficas afirmam que nos estágios originais de nossa encarnação, no plano terrestre, todos viviam de prana. Portanto, não se trata de uma prática nova, trata-se apenas de lembrar uma maneira de ser que, a meu ver, oferece uma alternativa mais civilizada para as práticas correntes. Depois que seus benefícios globais forem entendidos, eles vão compreender em muitos nossos projetos pessoais. Reconhecemos que sempre existe uma necessidade de reeducação nos primeiros tempos, em que se procura introduzir alternativas ao sistema existente. Só para informar as pessoas que agora existe uma alternativa, que a essa altura só alguns eleitos podem optar por explorar. Parte do processo 21 dias descrito no livro menciona não comer nem beber durante 7 dias. Isso não causa problemas graves de saúde? Num instrumento desafinado, sim, sem dúvida alguma. Esse processo é como uma iniciação de um xamã, de um guerreiro, e não deve ser encarado levianamente ou realizado por alguém que não tenha compreendido a dinâmica do trabalho energético ou que não esteja conectado com o divino dentro de si. Quando estamos juntos com o nosso guia interior, não há perigo. Quando você dá conselhos, confie na responsabilidade que seu leitor tem por si mesmo e em sua capacidade de saber o que é bom para ele ou se sente responsável por ele. Em primeiro lugar, sou apenas uma autora metafísica, não um guru. Meu livro Viver de Luz em Português é a história da minha experiência pessoal, como todas as informações, cabe aos leitores usar seu próprio discernimento e absorver apenas aquilo que sente intuitivamente que é bom para eles. Por conseguinte, sim, nosso trabalho está inteiramente voltado para estimular as pessoas a discernir e assumir responsabilidade por si mesmas. Todos temos a opção de ter uma postura de vítima, quando delegamos nosso poder para os outros, ou então de assumir o autocontrole que significa responsabilidade por si mesmo ao criar uma realidade pessoal e global que seja harmoniosa. Você diz que o processo de cura com a ajuda dos médicos não é necessário. O que acha da supervisão médica durante um jejum? Indivíduos sintonizados com a responsabilidade por si mesmo e com o autocontrole curam a si mesmos, e por isso os médicos, em geral, não fazem parte de sua realidade, pois eles já superaram a necessidade de criar desconforto em sua vida. No ponto que estamos agora na evolução, falando em termos globais, ainda existe uma necessidade muito grande, tanto de médico quanto de terapeuta alternativo, quando o seu enfoque é o tratamento holístico das pessoas. Esses profissionais são muito necessários no programa de reeducação para essa transição, até chegar ao momento da cura de si mesmo e de uma vida sem doença que um dia vai existir. Se as pessoas desejam ter supervisões médicas durante seu jejum, cabe a elas tomar essa decisão. O processo de 21 dias não gira em torno do jejum. Seu enfoque é ressintonizar os campos energéticos do corpo com uma vibração compatível com a vibração da presença Eu Sou, a mônada, ou o que chamo de Eu Sou Deus dentro de mim. Você tem a visão de mundo em que a imortalidade física é corriqueira? Essa é uma ideia que está na cena esotérica há muitos anos. Você não está brincando com a esperança e desejo das pessoas que não querem aceitar a morte como parte de sua vida? A imortalidade física, como ser capaz de ingerir comida ou não, é apenas uma questão de liberdade de escolha. A humanidade tem a opção de se limitar à sua crença e cultura ou de ser limitada. Ser limitada significa ter o controle da nossa estrutura molecular. O corpo físico é nosso servo, exatamente como um carro. Entramos nele quando queremos e saímos quando queremos. Para a maioria das pessoas, o corpo físico, seu carro, é o que os controla. Ele lhes diz quando comer, quando dormir, desintegra-se por causa da deteriorização e ignorância dos programas adequados de manutenção.
exatamente como acontece com qualquer veículo. Autocontrole significa aplicar os programas certos de manutenção para todos os nossos quatro corpos, para eles nos servirem bem enquanto realizamos nosso trabalho aqui. Meu trabalho pessoal com os mestre-ascensos gira em torno da reeducação para oferecer alternativas aos sistemas de crenças e baseia-se na lei da ressonância, que é universal e afirma que as semelhantes se atraem. Isso significa que nossas crenças criam nossa realidade. As pessoas que não aceitam a morte como parte de sua vida normal podem ser classificadas em duas categorias: aquelas que estão apegadas ao corpo, que não entendem a indestrutibilidade da energia e a natureza eterna da alma, e aquelas que praticam o autocontrole, são totalmente desapegadas e sabem fazer uma administração eficiente do tempo. A essa altura de nossa evolução, manter um veículo que não adoece, não envelhece e regenera a si mesmo é apenas uma questão de administrar o tempo com eficiência. Como evitar o excesso de população sem renunciar aos filhos? Os velhos não têm de ceder o lugar, morrer aos jovens para que o rio da vida possa fluir? Como foi ilustrada em A Profecias Celestinas, existem muitas faixas diferentes de realidade na Terra. Todos os nossos sistemas estão em transição de um paradigma de luz e trevas, amor e medo, para outros de amor e luz. No sistema que virá, não existirá doença, nem pobreza, nem fome. O excesso de população só é visto como problema porque ainda dependemos de comida. Os recursos ainda não foram alocados de forma competente, ainda não temos dispositivos eficientes para controlar a poluição. Tudo isso reflete apenas a consciência atual de nossas sociedades como um todo. À medida que nos sintonizamos e começamos a trabalhar de mãos dadas com o divino dentro de nós, descobrimos um terreno comum e podemos então começar a ressintonizar pragmaticamente os sistemas existentes para que todos funcionem para o bem do todo. Os mestres ascenso dizem que o excesso da população atual também se deve, em parte, ao fato de estar havendo uma celebração incrível no planeta à medida que os seres que vivem nele começam finalmente a acordar e a se lembrar. Isso se reflete no foco espiritual corrente da nova era. As crianças são muitas vezes almas velhas em corpos pequenos, segundo o meu modelo de realidade. Antes de encarnar, elas escolhem seus pais, seus gêneros, sua cultura, o momento de seu nascimento e vêm com um currículo já definido para aprender na escola da vida. Os lamas budistas escolhem conscientemente o momento de sua morte. Sentam-se para meditar e depois deixam o corpo abandonar o corpo e simplesmente não retornam. Qualquer pessoa que estude o esoterismo seriamente sabe que essa discussão é muito mais complexa do que uma simples questão de excesso de população e falta de espaço físico no planeta, ou a ideia de sobrevivência dos mais aptos. Alguns fatos interessantes. Então depois a gente vai continuar essa parte. Já tá 1h30, senão vai ficar muito cansativo, tá?